Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de CryEng 3. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre pinturas de terreno. Como eu falei nas últimas aulas, se não me engano na segunda aula nossa, eu falei sobre a questão da modelagem. Então, quando a gente vai fazer a pintura do terreno, o ideal é já modelar o terreno, deixar ao nosso gosto, para depois partir para a parte da texturização. Para quem não lembra aí a questão da modelagem, você pode utilizar o editor de terreno para poder fazer a modelagem, ou então utilizar essa guia da Rollup Bar, onde a gente tem essa opção de modificação. Por aqui a gente consegue modificar o terreno diretamente. Então aqui, suponhamos, olha só, ó, se eu quero fazer alguma modificação no terreno, eu posso utilizar, sempre lembrando a tecla Ctrl, a gente copia uma altura e com o botão esquerdo do mouse a gente consegue fazer o ajustamento utilizando o Flatten. A gente tem essa opção do Smooth, ou seja, além daquela opção do Smooth que vem no editor de terreno, a gente tem essa opção para a gente poder editar individualmente, ou seja, a área que eu quero suavizar. Então aqui é só selecionar Smooth e vir pressionando. Lembrando isso aqui, ou seja, criação de montanhas. Então aqui eu consigo criar montes. Olha. Aqui é a força com que são aplicadas essa questão da criação. E mais as outras opções que a gente viu aí no decorrer das outras aulas. Portanto, a partir da hora que você já fez a modificação, ou seja, seu terreno já... Porque não tem problema. Às vezes, mas eu tinha que modificar algum item e não consegui modificar. Eu tinha que abaixar essa rocha, esse morro e não abaixei. Não tem problema. Depois de texturizado, você pode voltar aqui e fazer as modificações. Só que aí você tem que voltar e texturizar novamente. Para a gente mexer com a textura, a gente pode abrir o editor de textura por aqui, ou então no terreno, Terra e Textura Layer. Ou seja, se você abrir aqui, a gente tem as layers de textura. Na última vez eu atribuí uma textura de grama. Eu vou alterar aqui, vou alterar o material e colocar uma outra textura aqui no lugar dessa. Eu vou utilizar esse pin. Deixa eu só ver. Esse é um estilo de areia. Então eu vou voltar aqui, selecionei, venho aqui e mando aplicar. Ou seja, esse aqui já é uma textura diferente. Então eu vou renomear ela aqui, vou colocar areia. Aqui como se fosse um deserto. Então aqui eu tenho a textura de areia. Lembrando vocês que toda textura, quando a gente cria a textura, ela não vem com a cor. Ou seja, ela vem com a cor padrão, na realidade vem com a cor padrão branca. Aqui é porque é o entardecer, então eu posso alterar aqui o horário. Vou voltar aqui para meio-dia. Só para vocês perceberem que aqui, ó, olha só, tudo branco. Então, como que eu faço para mim pintar a layer? Eu tenho aqui a layer de areia. Eu vou escolher uma cor aqui. Pode ser essa cor.
eu vou definir, como eu sei que a altura do oceano é 16 metros, então essa areia aqui eu vou deixar aplicando de 0 a 1024. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, de 17 a 1024. Vou mandar salvar isso aqui e vou pintar o terreno. Então eu tenho aqui, eu vou pegar o raio. Olha só. Então aqui eu consigo pintar esse terreno. Sempre lembrando que aqui a gente tem a questão da opacidade. Então quanto maior a opacidade, mais concentrado fica a questão da cor da pintura. Eu vou aumentar um pouquinho o raio. Se eu diminuir, por exemplo, aqui, ó, a largura do raio. Se eu diminuir a opacidade, olha só, eu dei um clique. Então, se você observar, ele sai pintando do centro para as extremidades. Então, aqui. Eu consigo pintar. Se você aumenta a opacidade aqui. Opa, eu aumentei o raio aqui. Se você aumentar a opacidade, o que acontece? Quando você dá um clique, ele já faz a pintura. Já concentra a questão da cor. Isso aqui, suponhamos que eu estou pintando aqui nesse amarelo. Aí eu quero um amarelo mais claro. Olha só. Então eu consigo sair alterando aqui, alternando. Agora eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui. Eu tenho esta textura. Se eu der um play, observe que eu já estou movimentando aqui. Bem, essa textura na realidade ela não é de areia, mas tudo bem. Vamos seguindo aqui. Então eu tenho aqui e se eu mudar a questão da luminosidade, ou seja, do tempo aqui, ó, eu passei, suponhamos aqui para 23 horas, ou seja, quase meia-noite. Observe que a textura ela continua visível. Mesmo quase meia-noite, a textura continua visível. Por quê? Isso aqui, ó, na questão do brilho da textura, se eu aumentar o brilho, olha só, eu vou diminuir o raio. Se eu aumentar o brilho, ele aumenta a luminosidade. Se eu diminuir o brilho, olha só, diminuiu a luminosidade. A cor aqui continua a mesma. Porém, essa textura, como eu diminuí o brilho, significa que, como eu estou à noite, então aí ó, fica mais real. Então o certo era a textura estar com essa cor. Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um Ctrl Z, desfazer a pintura.
Só lembrando que isso aí, a questão da configuração, ela está definida para desfazer essas preferências aí da Sandbox. Igual o Ctrl Z, eu estou utilizando, eu utilizei vários Ctrl Zs, mas isso aí a gente pode definir a quantidade aqui, ó, um door level, ou seja, no menu Tools, Preferência, a gente pode vir aqui no door level e aqui definir a quantidade de a quantas vezes eu posso desfazer uma operação. Então aqui no caso é 50 vezes. Isso aí, quanto maior o número, maior esse número, mais memória são gasta do seu sistema. Aqui eu vou definir a questão da grama aqui. Então vou colocar, olha só, ele voltou até a configuração anteriormente. Então aqui, areia. Vou utilizar esse leaves aqui, leaves 1. E vou pintar. A pintura que eu vou querer que ele só pinta do ponto 16 em diante, ou seja, da altura 16.5, ou seja, 16 metros e meio até a altura de 1024 e as serras até 80% ou 70 graus no caso. Então vou escolher aqui, escolher uma cor. Dá OK. Salvar isso aqui. Vou deixar o brilho da forma que está. E em raio, aumentar o raio máximo aqui. Para a gente poder fazer a pintura. Eu vou escolher uma nova textura. Adicionar nova textura. Terreno. Esses glifes normalmente são texturas de pedras, né? De morro. Então, novamente, Layer Paint. Vou procurar aqui esse New Layer, que eu não renomeei aqui. Deixa eu voltar aqui e renomear. Vou colocar aqui em costas, ou seja, morros. Vou vir aqui alterar a cor. Salvar. E aqui fazer. Então, Ctrl Z aqui. Então aqui essas encostas só vai ser de 70 graus acima. Então tudo que tiver a 70 graus acima, ele vai fazer a pintura. O ideal, a pintura de terreno, o ideal é você fazer passo por passo, ou seja, de pequenos pedaços de terreno e você vai pintando individualmente. Aqui, para a questão de efeito didático, então eu estou pintando, basicamente pintando tudo aqui. Então tudo que tem aqui com a aclividade aí, com o grau
acima de 70 graus, ele está fazendo a pintura. Eu vou criar uma nova layer aqui de textura. Colocar aquelas pedras que a gente viu na última aula. Colocar essas pedras. Fechar. E fazer a pintura. Só que essas pedras aqui eu quero até na altitude 16.5. Qualquer declividade. E vou fazer a pintura. Pessoal, então com isso eu acabei fazendo o que? Eu utilizei apenas 3 texturas e consegui fazer a pintura. É claro que não ficou uma pintura, como se diz, uma pintura profissional, mas a gente já tem uma ideia aqui do terreno. Então, na realidade é uma terra meio estranha. Isso aí é bom estar dando uma olhada nas texturas padrões que já tem e, se possível, criar suas próprias texturas. Isso aí normalmente a gente utiliza o Photoshop para criar essas texturas, ou então baixar de um banco de texturas lá do Google, por exemplo. Aquele mesmo detalhe, ó, se vocês observarem, tá tudo claro, porque a textura que eu usei foi uma textura com a cor clara. Se eu vier aqui a textura de areia e diminuir bastante o brilho, olha só, eu já vejo que aqui já é uma textura noturna. Se eu voltar aqui e colocar o horário aqui, suponhamos 14 horas, olha só, eu tenho aqui a textura continua a mesma cor, só que porém agora já tem o brilho do sol. Então aí é ideal vocês estarem dando uma olhada na questão de texturas, fazendo as devidas modificações até conseguir um ambiente legal, ou seja, um mapa aí interessante.